Obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu me chamo Aline e no dia de hoje irei apresentar um anotador de preparação de dados para Machine Learning. Esse anotador ele foi desenvolvido por mim, pelo Thiago, que não pode se fazer presente no dia de hoje, porém teve papel crucial na elaboração e desenvolvimento desse anotador. A apresentação ela vai se dividir basicamente em 6 etapas, começando com uma introdução, onde eu vou abordar o porquê e qual a importância de anotar dados, especialmente em modelos de aprendizagem de máquina que utilizam imagens. Também vou falar de 2 áreas de aplicação relacionadas às imagens, que é a área de visão computacional e aprendizagem de máquina. Vou trazer alguns fundamentos relacionados à anotação de dados, por exemplo, quais são os principais tipos de dados presentes no contexto, também alguns desafios. Oi? Assim? Tá bem. E antes de demonstrar de fato o anotador, eu vou apresentar conceitos relacionados à anotação de imagens, que é a questão de caixas delimitadoras e máscaras de segmentação, que é a detecção de objetos e a segmentação de objetos. Aí, de fato, irei demonstrar o anotador desenvolvido por meio de vídeos e também abordar algumas questões de perspectivas futuras em relação ao desenvolvimento dessa ferramenta. Bom, passando para a introdução, anotar dados é de suma importância, principalmente para projetos de aprendizagem de máquina, que é o qual os modelos aprendem a partir de uma grande quantidade de dados. Basicamente, cada modelo possui sua particularidade, mas todos eles possuem um ciclo de vida, onde começa com a definição do problema ou o objetivo da tarefa a ser realizada. Depois tem a questão da exploração de dados, como, por exemplo, análise exploratória de dados, investigar quais são os dados representativos para a solução desse problema ou tarefa. Em seguida, tem a questão da preparação desses dados. Em dados tabulares, por exemplo, seria a extração de coleta e tratamento de dados, e no caso de imagens, seria a anotação dessas imagens por meio de caixas delimitadoras ou máscaras de segmentação. E aí depois tem a questão do desenvolvimento, métricas, implementação e monitoramento. Então, é importante anotar dados porque eles são de suma importância para a performance desses modelos, visto que é a base desses modelos de aprendizagem de máquina. Entre os principais desafios ao se anotar dados, tem vários, mas eu trouxe aqui alguns dos principais, é a qualidade de anotações. É importante que esses dados eles possuam, sejam coerentes, que eles não tenham inconsistência, por exemplo, ao ter objetos de 2 classes e o objetivo, por exemplo, seria identificar maçãs e bananas. E se tiver 2 pessoas com interpretações distintas, as classes anotam dados como, por exemplo, maçãs e outros como maçãs verdes. Isso pode impactar diretamente no desenvolvimento do modelo. Também tem a questão da escala, então a aprendizagem de máquina usa muitos dados, e a escala, ao anotar esses dados, pode ser custoso, tanto em recursos humanos, em questão de tempo e custo de empregar essas pessoas. Além disso, a questão de escala também. Já existem alguns modelos que fazem a anotação automática desses dados, porém, muitos deles possuem algumas limitações, por exemplo, são para modelos que já são bem implementados na literatura. Porém, dados que não possuem disponibilidade possuem bastante falhas. Além disso, tem a questão da diversidade de dados, então, dado determinado contexto, é importante que os dados extraídos eles representam o contexto inserido. Existem diversos dados, como, por exemplo, texto, imagens, e também existem particularidades, como, por exemplo, objetos em sobreposição, como é que vai ser anotado esses dados, e também textos que possuem ironia, hipérboles e coisas do tipo. Também tem a questão dos aspectos éticos e de privacidade relacionados a esses dados. É importante que dados sensíveis, como dados pessoais e imagens médicas, eles sejam protegidos de usos não bem intencionados. Além disso, que também o usuário que for fornecer esses dados, ele tenha o livre consentimento. E é importante que esses dados eles estejam, de fato, bem equilibrados para evitar vieses, como, por exemplo, as questões problemáticas, como, por exemplo, o racismo de algoritmos e em questões de vagas de emprego, que acabam dando mais oportunidade para cargos de
vagas masculinas do que femininas. Então, muitas meninas acabam utilizando, em vez de botar programadora, colocam programador para ter mais aderência a essas vagas. Bom, dadas essas dificuldades, e esse anotador ele surgiu dentro do projeto de pesquisa e desenvolvimento, onde o intuito era identificar placas eletrônicas com defeitos, PCB. Falta de solda, excesso de solda, curto-circuito. E, dada a literatura, a gente sabe que não existe conjuntos de dados que tenham essas características anotadas, então foi necessário fazer a anotação manual desses conjuntos de dados. Em seguida, esse anotador passou para outros projetos também, devido à simplicidade, então buscou um anotador que não tivesse muitas opções, mas que ele fosse desenvolvido para o intuito, de forma que ele fosse ágil ao anotar. E, além disso, a ideia de ser construído um anotador, né, que possibilita a anotação manual e semiautomática em Python, ela se deve devido a todo o ecossistema de Machine Learning. Ela está majoritariamente implementada em Python, através de frameworks como PyTorch, TensorFlow, JAX, e também bibliotecas como OpenCV, Scikit-learn, Pandas, entre outros. Além disso, né, o anotador escrito em Python ele facilita a integrabilidade com essas e outras bibliotecas. Aqui eu vou falar brevemente sobre as áreas de aplicação, no caso, a visão computacional e a aprendizagem de máquina. A visão computacional, a gente consegue fazer um paralelo com a visão humana. Na imagem abaixo, a gente tem uma abelha, e todos nós humanos, a gente aprende que aquela abelha é uma abelha devido ao contexto que a gente está inserido, seja na escola ou com nossos pais, enfim. E a gente consegue abstrair que aquele objeto é uma abelha por meio da nossa visão, e a gente abstrai por meio dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Com a visão computacional, funciona de forma bastante análoga. A gente tem um objeto, a gente fotografa esse objeto por meio de uma câmera, e devido ao algoritmo implementado, que ele é desempenhado para essa tarefa específica, ele vai atribuir um rótulo àquele objeto identificado. Então, é uma forma bastante simples de dizer como funciona a visão computacional. É claro que a visão computacional existe uma infinidade de algoritmos. Esses algoritmos podem ou não fazer uso de modelos de aprendizagem de máquina. Já o aprendizagem de máquina, ele é uma sub-área da inteligência artificial, onde esses modelos eles aprendem com uma grande massiva de quantidade de dados. Existem essencialmente 3 tipos de aprendizado. O aprendizado não supervisionado, que ele visa fazer clusters, através de características intrínsecas desses objetos. Como, por exemplo, em caso de maçãs, peras e bananas, então, o algoritmo vai analisar as características como formas, cores e texturas para fazer a separação desses dados. Esses dados não necessariamente eles estão com rótulos, então, são livres de rótulos e são agrupados de acordo com suas características. Já o aprendizado por reforço, ele é um tipo de aprendizado onde ele aprende por meio de sinais. No caso, o sistema ele é denominado agente, ele está inserido no ambiente, e ele vai interagir com esse ambiente. De acordo com as ações que ele toma, ele recebe um feedback positivo ou negativo, e por meio desses sinais ele é retroalimentado, e assim ele aprende. Ele é utilizado bastante em navegação de robôs, e também em sistemas educativos, assim, que visam personalizar o ensino da pessoa, onde o aluno só passa aquele módulo mediante uma situação satisfatória. Já os aprendizados supervisionados, eles usam rótulos, então eles necessitam de dados anotados, que pode ser uma classe, uma etiqueta, um rótulo, que esteja associado a esse dado. E ele é utilizado para uma infinidade de tarefas, principalmente na visão computacional, como reconhecimento de imagens, classificação de objetos. Também é utilizado para diagnóstico de imagens médicas. E vários outros tópicos. Em relação aos fundamentos de anotação de dados, eu vou destacar aqui os principais tipos de dados. A gente tem, a todo momento, estamos produzindo os dados, e esses dados eles são bastante valiosos no contexto atual. Tem uma frase famosa que diz que os dados são o novo petróleo do mundo. E, através desses dados, a gente consegue fazer alguns modelos com algumas funções. Por exemplo, dados de textos, eles são extraídos por meio de documentos, fóruns, chats. E, através do texto, a gente consegue fazer a anotação e extrair
sistemas onde pode, por exemplo, fazer análise de sentimento de produtos lançados no mercado. A questão da imagem, a imagem é uma imagem extraída por uma câmera, um vídeo, enfim, e ele pode ser utilizado para reconhecimento facial, análise de diagnóstico de imagens médicas, entre outras funcionalidades. A questão do áudio, o áudio é a transcrição do áudio em fala. Esse sistema ele pode ser utilizado para reconhecimento de fala e também pode ser utilizado em assistentes virtuais, como, por exemplo, o Google Assistente, Siri, entre vários outros. A questão do vídeo ela é bastante similar à imagem, porém, o vídeo, a anotação do vídeo ele é decorrente de uma ação ao longo de um determinado tempo. É utilizado em questões de rastreamento de veículos, objetos e pessoas. Dados tabulares são os dados dispostos em tabelas, e eles são bastante utilizados para previsão ou classificação de dados, por exemplo, transações financeiras, ações, entre outros. Os dados e sensores eles estão profundamente interligados com a internet das coisas, onde são capturados informações como umidade, temperatura, e podem ser utilizados, por exemplo, em casas inteligentes, sistemas de irrigação na agricultura, os dados do smartwatch também para diagnóstico médico pode ser usado. E os tipos de anotação eles se dão basicamente de 3 formas. A forma manual, que é a forma mais trabalhosa, é onde a gente pega um conjunto de dados, através desse conjunto de dados, um humano seleciona uma parte e ele vai fazer anotações dos dados. A anotação varia de acordo com o contexto, né? Por exemplo, em texto é extraído frases próximas, em imagens são caixas delimitadoras ou máscaras de segmentação. E aí são convertidas em algum arquivo que o algoritmo vai ler posteriormente. A semiautomática, existe algum algoritmo já. O humano ele tem o auxílio dessa ferramenta. Então, o modelo é pré-treinado com alguma classificação a ser realizada. E aí o humano vai supervisionar esse anotador. Ela se torna um pouco mais rápida, um pouco menos custosa do que o manual e ainda bastante eficaz. E a questão do automático é realizada totalmente por um modelo, geralmente Deep Learning, onde ele mesmo vai pegar o conjunto de dados e fazer anotações. Porém, a automática ela pode ter alguns problemas, como, por exemplo, na imagem, onde a gente tem um cachorro refletindo a luz da grade, e aí o algoritmo acaba identificando como tigre. Então, pode ter alguns problemas desse caso não tenha uma supervisão humana no decorrer das anotações. Entre as ferramentas existentes, já existem bastante ferramentas na web. Os principais deles são o Label Studio, que é utilizado para anotação de imagens, vídeos e também texto. Cevat também é uma plataforma open source, onde possibilita a anotação de imagens. RoboFlow Annotate também é uma ferramenta onde possibilita a anotação de dados e o treinamento já desse modelo. O Ducano e o Prodigy são anotadores específicos para anotação de texto. O Ducano é open source, o Prodigy já é uma versão paga, porém já faz o uso de modelos que auxiliam na anotação. Então, eu trouxe só alguns exemplos de ferramentas, existem muitas mais na web. Antes de mostrar em si o anotador, vou falar brevemente sobre a detecção de objetos e segmentação de objetos, que foram os pilares para a construção do anotador. Então, para a detecção de objetos, elas são representadas por meio de caixas delimitadoras, que são esses retângulos que ficam ao redor do objeto. Atualmente, existem vários modelos na literatura, entre eles IOLO, SSD, o FASTER, RCN e RatinaNet. A IOLO atualmente está na 10ª versão e ela é bastante recomendada na detecção de objetos em tempo real. Então, aí embaixo é uma representação de como funciona. Ela pega a imagem, faz diversas caixas delimitadoras e, através das caixas delimitadoras que possuem maior confiança, ela identifica os objetos. Identifica e localiza esses objetos. Já a segmentação de objetos, ela por si só ela não tem o interesse de identificar qual classe é esse objeto, mas fazer máscaras de segmentação. A máscara de segmentação ele vai analisar individualmente cada pixel da imagem e, devido à sua textura, ela vai implementar esse pixel a uma determinada classe respectiva.
Elas geralmente são mais precisas, porque elas analisam o contorno e a forma da imagem. E aqui eu trouxe alguns exemplos de modelos, como o FSCNet, o MaxDino, o DeepLab e o RefNet. E a segmentação de objetos, né, ela também possui algumas particularidades quanto à anotação. Existem principalmente 3 tipos de anotações de imagens, que é a semântica, a instância e a panóptica. Eu trouxe uma imagem ali de referência, né, a gente tem a imagem original. A segmentação semântica, ela vai fazer a anotação de acordo com as classes, objetos, enfim, texturas identificadas na imagem. No caso, tem o céu, o mar, as pessoas e a areia, cada uma com uma cor diferente. Já a segmentação por instância, ela vai analisar essas imagens de forma individual quando se tratar da mesma classe. Por exemplo, no caso das pessoas, cada pessoa é individualizada. Isso não ocorre na semântica, né? Todas as pessoas são associadas a uma classe de forma geral. E a segmentação panóptica, ela visa integrar essas 2 tipos de segmentação, a segmentação semântica e a de instância. Onde na segmentação panóptica a gente consegue identificar a composição da imagem por meio do céu, do mar, da areia, e a gente também consegue identificar as pessoas, porém cada pessoa separada por uma instância diferente. Ela é bastante utilizada para a questão de rastreamento de pessoas, veículos, enfim, e outros objetos. Agora eu vou mostrar brevemente o anotador. Essa aqui é a cara dele, então ele não é esteticamente bonito. Ele foi totalmente desenvolvido em Python, inclusive os botões foram feitos em OpenCVs. No primeiro ícone lá em cima, onde diz labels, não sei se dá para ver, a gente, através do algoritmo, a gente consegue atribuir quais classes que é para ser anotadas. A gente também tem o botão de draw, que é para fazer os retângulos. Salvar esses retângulos também. Selecionar esse retângulo para poder atribuir uma classe ou mover, ou até mesmo deletar. Também a gente tem os botões de escala para diminuir ou aumentar. Tem o botão de sair da aplicação, que ele fica mais no canto. Tem o botão de exportar as anotações realizadas. Embaixo tem os botões de zoom, também, mais e menos. Tem os botões de anterior e posterior. Então, o anotador ele lê um conjunto de imagens de uma determinada pasta local. E aí, através desses botões, a gente consegue voltar ou ir para o próximo. Também existe o botão de Predict, que é a funcionalidade semiautomática do anotador, onde, pressupondo que ele já esteja anotado com algum conjunto de dados, ele consegue auxiliar na predição dessas imagens. E tem também o botão de treinamento, que quando a gente realizar diversas anotações e quando a gente achar apropriado, a gente pode treinar esse modelo com essas anotações e ele vai retornar esses dados por meio do botão Predict. E tem 2 outros botões que eles visam auxiliar na questão da anotação. Tem um botão que ele exporta, vai para o próximo e faz a predição, com um clique só. E tem o botão que vai para o próximo e prediz. Aqui é a arquitetura do anotação. Então, a gente tem o conjunto de imagens. No lado manual tem o conjunto de imagens, a pessoa vai e anota, e é composto o conjunto de dados em um arquivo JSON. Já no lado semiautomático, tem o conjunto de dados, o modelo pré-treinado, ele vai fazer a predição dessas imagens, o humano vai validar, e dessa forma vai compor o conjunto de dados. Por padrão, o nosso conjunto, o anotador, ele já é treinado no modelo YOLO. Então, ele consegue identificar várias classes. E aqui é a composição do arquivo, onde está a diferença entre o treinamento, a validação e o teste, para fazer o treinamento, né? No caso do botão de treinamento, e também as classes, informa as classes que vão ser identificadas. Nessa apresentação, a gente optou apenas por 2 classes, que são pessoas e carros. E aqui está o ciclo de treinamento. Então, essa é a parte do ciclo de treinamento naquele botão, onde a gente tem a imagem, o modelo ele vai fazer inferência, o humano ele vai supervisionar, e aí são convertidos em arquivos JSON. Porém, o modelo da YOLO ele não reconhece os arquivos em JSON, então é necessário fazer uma conversão para TXT, e através desses arquivos daí é retreinado o modelo. E assim, quantas vezes for necessário realizar o treinamento. Aqui eu tenho alguns vídeos demonstrativos. Essa aqui é a anotação manual.
Então, aqui, não sei se dá para ver, mas ele seleciona um retângulo para desenhar o veículo. Ele vai salvar, vai desenhar também alguns retângulos nas pessoas. E, em seguida, ele vai atribuir uma classe para cada um desses bound boxes. Ele vai exportar também. E aí vai para a próxima imagem. A próxima imagem são miniaturas em brinquedos, então não é do interesse de anotar. Só vai exportar e ir para a próxima imagem. Aqui a gente consegue também desenhar o bound box. No caso, aqui desenhou de forma não tão centralizada. Então, vai selecionar e mover esse quadrado de forma que fique melhor posicionado. E também vai fazer o bound box no veículo. Vai atribuir os nomes das classes. Claro que a gente está fazendo bem devagar aqui para ficar bastante intuitivo. E aqui novamente, mais um ciclista. Vai atribuir a classe de pessoa ao ciclista. E no caso aqui do veículo, a gente vai desenhar de forma pequena para visualizar a deletação do bound box e a criação de um novo. E essa foi a demonstração da anotação manual. Como vocês podem ver, é bastante trabalhosa e demora bastante. E aqui há uma demonstração da anotação semiautomática. Então, a gente selecionou o botão Predict e ele já identificou algumas classes que ele já consegue reconhecer. Ali ele reconheceu uma pessoa só com o cotovelo, então optamos por remover e adicionamos mais uma classe faltante à imagem, que é a pessoa do canto desse lado aqui. A gente consegue observar que ele também consegue identificar pelas caixas delimitadoras o objeto e também a taxa de confiança. Aqui mais um exemplo. Ele identifica erroneamente as motociclistas, as motos lá como pessoas, então vai ser realizado a deletação dessas caixas delimitadoras. E também vai ser adicionado novas pessoas na anotação. Aqui, novamente, no Predict, ele identificou totalmente de forma correta, então não há necessidade de uma nova anotação. Aqui ele não vai identificar esse veículo vermelho, então vai ser necessário uma nova anotação. Porém, as demais a gente consegue observar que ele conseguiu identificar de forma satisfatória. Essas imagens foram coletadas do Kaggle, então só para dizer a referência das imagens. E aqui, novamente, ele conseguiu identificar de forma satisfatória as imagens, então apenas exporta as anotações. E aqui ele vai identificar esse objeto como pessoa, porém, não se trata de uma pessoa em si, então a gente vai remover essa anotação. E da mesma forma, ele vai identificar uma pessoa nesse grafite, então a gente só remove a pessoa dessa anotação e exporta os dados. E aqui é a última imagem da anotação semiautomática, então ele identificou de forma correta as pessoas lá atrás. E essa foi a demonstração da anotação semiautomática. Como a gente pode observar, ela auxilia, é uma ferramenta que auxilia na anotação desses dados, mitigando a questão do tempo. Aqui é uma demonstração de como funciona o treinamento. Então, suponha que já tenha um conjunto de dados anotados, então a gente vai exportar esse conjunto de dados e a gente vai selecionar a opção de treinamento. Ao selecionar essa opção de treinamento, o botão ele vai ficar vermelho e o anotador ele vai ficar congelado. A gente não consegue mexer em nenhuma outra funcionalidade. Porém, ao observar no terminal, a gente vai ver que ele vai fazer a conversão dessas anotações em TXT
para fazer o treinamento do modelo. E aí o treinamento do modelo varia de acordo com a arquitetura do modelo, quantas épocas é adicionados. Então, depois de um tempo de treinamento, ele vai terminar. E aí o botão de treinamento ele vai habilitar novamente e a gente consegue fazer novamente as anotações. E já na próxima imagem, a gente consegue anotar por meio do treinamento realizado. Então, esse é um exemplo, né, pós o treinamento, de como funcionaria as anotações dos dados. Então, a gente consegue observar que o modelo ele consegue prever de forma satisfatória as classes de pessoas e veículos. Algumas nem tanto, porque o modelo não é perfeito. E também é difícil ter um carro assim, num conjunto de dados anotado. E aí, é só anotar os dados novamente e exportar esses dados. E aqui, acho que é a última imagem. Ele conseguiu identificar novamente a pessoa e o carro lá atrás, porém esse carro na frente também não. E aí, faz as anotações e prossegue a exportação. E como perspectivas futuras do anotador, né, a gente pode observar que a interface ela não é muito agradável. Então, teria que implementar códigos através de JavaScript, HTML e CSS para deixar uma interface mais intuitiva. Também a questão da documentação. O código está disponível no GitHub, porém ainda não tem muitos detalhes como mudar o caminho das pastas e fazer o uso do anotador. Também outra proposta é adaptar o anotador a treinamento de outros modelos, além da YOLO, por meio de uma interface, e também adicionar ferramentas de segmentação, que é a questão das máscaras, onde consegue delinear bem o objeto por meio de contornos e formas. E também, uma outra proposta é a integração de Segment ITIN, que é um modelo da Meta, onde a gente consegue, através de pontos dispostos numa imagem, fazer a máscara de segmentação desse objeto. Essa integração, a gente tem um exemplo de aplicação aqui, onde a gente, através dos pontos que é adicionado na imagem, a gente consegue fazer a segmentação dessa imagem. Ali, no caso, alguns pontos na porta, identificou a porta. Aí, colocando mais alguns pontos, consegue ter uma compreensão maior do veículo. Aí, faz essa máscara de segmentação com a caixa delimitadora ao redor. E aí, na pessoa também, faltou a cabeça, então adiciona mais um ponto, aí ele consegue identificar bem a cabeça. Ali ele vai clicar na estampa, então ele vai identificar apenas a estampa. Porém, se identificar um pouco mais acima na cabeça, ele consegue identificar toda a pessoa. Segmentar ITIN é muito útil, porque, teoricamente, adicionar pontos é muito mais rápido do que desenhar uma caixa delimitadora. Então, agiliza no processo de anotação. E ali o capô do outro veículo também. Acho que desse vídeo é isso. Quero agradecer a atenção de todos. Aqui está o QR Code com o repositório do GitHub. E aqui estão os meus contatos, meu e do Thiago. E é isso. Bom dia, inicialmente. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é, isso que você mostrou é um software ou também você consegue acessar via web browser? E segunda é, qual é a diferença dessa plataforma para o Data Lab Studio? O que essa plataforma permite que o Data Lab Studio não permite? E a terceira, se vocês vão ficar restritos somente a dados de imagem. Então, dados tabulares, séries temporais, vocês vão fazer uma coisa desse gênero também. Tá bem. Esse software ele está implementado apenas localmente, então é necessário um computador com GPU. Devido à problemática dos projetos anteriores, onde a gente tinha a questão de identificar defeitos em placas PCBs e
a gente também utilizou para análise de cronoanálise em uma linha de produção e também análise de área de risco, então precisava de dados anotados em imagens, então o anotador ele é implementado apenas para imagem, então ele não é implementado para dados tabulares, de texto, nem nada do tipo. A diferença entre esse anotador e os anotadores presentes na literatura é que a gente consegue personalizar ele. A gente consegue atribuir quais as classes que a gente deseja e também tem facilidades em questão da anotação, porque ele é mais, ele tem um caráter mais minimalista, então a gente consegue clicar nos botões de forma mais rápida e exportar esses dados direto na nossa máquina e para poder fazer o treinamento em projetos. Né? E como se tratava de alguns dados sensíveis, então era importante não deixar esse anotador em nuvem, porque poderia comprometer a privacidade dos usuários. Por exemplo, a gente tinha a questão da cronoanálise, então tinha um operador lá presente. Aí tinha um operador presente na linha de produção. E esses dados eles não poderiam estar disponíveis assim publicamente. Então, ele foi um anotador mais restrito ao projeto. A minha dúvida é com relação ao critério que vocês usam. Por exemplo, eu vi uma imagem que tinha uma multidão, né? E dava para identificar várias pessoas ali. E tinha uma outra que tinha carros passando no fundo. Qual que é o critério que vocês utilizam, né, para identificar só imagens que estão num espectro mais na frente? Como que vocês fazem isso? Sim. No caso dessas imagens, né, a gente optou por pessoas e veículos, por se tratar de imagens públicas, então eu não trouxe aqui as aplicações de fato, mas no contexto que a gente estava anotando, a gente anotava todas as imagens presentes, todas as plaquinhas passando, todos os materiais utilizados para a cronoanálise. Então, daria para anotar manualmente todos os objetos presentes na imagem, inclusive os mais distantes, mas, ao mesmo tempo que a gente anota esses dados, talvez eles não sejam tão interessantes para o modelo, porque o modelo sempre vai ter dificuldade em identificar objetos mais distantes, principalmente no caso da IOLO, né, que é o que está por trás. Tá. Consegui responder? Oi, meu nome é Amanda, faço ciência da computação e eu fiquei muito interessado sobre a questão das imagens. Tem várias imagens de pessoas, de carros, de eventos. Eu queria saber se elas foram resgatadas por um banco de imagens público ou como foi para conseguir essas imagens de direitos autorais e tudo mais. As imagens da apresentação, né, elas foram extraídas no Kaggle, que é onde possui um grande conjunto de dados, né, públicos. Então, para fins dessa apresentação, foi utilizado o Kaggle. Tá, então não tem direitos autorais, não tem nada. É muito usado para projetos, então. Não foi usado para projeto. Legal. Queria muito elogiar também os slides, ficaram belíssimos, e a palestra em si. Obrigada. Obrigada. Bem, então, pessoal, eu queria agradecer a Aline pela palestra. Aline, um brinde para você de palestrante, uma caneca e um cookie. Obrigada. Pessoal, a Aline, você vai ficar por aqui pelo resto do dia? Hoje sim. Bem, se alguém não teve coragem de conversar com a Aline agora e quiser trocar uma ideia com ela, ela vai estar aqui pelo resto do dia. Maravilhosa. Então, aproveitem aí para conversar com as nossas referências. E é isso. Pessoal, avisando de novo, a gente vai agora para o coffee de volta. Agora vocês vão ter um tempinho decente para comer, tá?
Depois a gente volta para o keynote da Thalita direto. A gente não vai conseguir fazer as Lightning Talks agora de manhã. Para quem não sabe o que é uma Lightning Talk, é uma palestra de 5 minutos. Se vocês estão interessados em dar uma palestra de 5 minutos sobre qualquer coisa que não fira o código de conduta... Qualquer coisa. Uma vez, o Lucas, eu não sei se o Lucas está aqui, a gente encheu o saco dele para ele dar uma apresentação de violino. Ele veio aqui, tocou uma nota e foi embora. É assim, a gente fez tanta pressão psicológica que ele falou, eu vou. Ele veio. E assim, ele só bateu ponto, foi isso. Então, se alguém quiser dar uma palestra relâmpago, tem uma lista ali no credenciamento, corram lá. Vocês dão o nome ali na listinha e tá tudo certo. A gente vai começar o keynote da Thalita daqui uns 20 minutos. Então, vocês têm 20 minutos aí para comer decentemente agora. A gente não vai apressar vocês daqui 5 minutos. Então, é isso. O keynote da Thalita começa às 11h35. Mas às 11h35 é para estar aqui, tá?